Há muitos anos, cerca de 37, 36 anos, eu costumava ir a um povoado no interior da Bahia. Saía da minha cidade, que já é no interior da Bahia, e ia para um povoado mais no interior ainda. Era o interior do interior, chamado Santo Antônio. Na verdade, Santo Antônio e São Pedro, dois povoados vizinhos. E nesta época acontecia lá o grande evento do ano, a Semana Santa, a Sexta-feira da Paixão, a Malhação do Judas, e Sábado de Aleluia, e depois, é claro, o Domingo de Páscoa. Era o evento do ano, e todos os anos eu ia para lá, e era uma época em que eu ia pela festa. Afinal de contas, eu era ateu filosófico, eu discutia com as pessoas, discutia no bom sentido, cordialmente, mas eu questionava, sempre fazia isso. E uma coisa me impressionava: no domingo pela manhã, as pessoas se saudando, uma olhava para a outra e dizia: Jesus ressuscitou. E o outro respondia: ressuscitou realmente. E os dois juntos diziam: para nossa salvação. Era muito interessante ver isso. Jesus ressuscitou realmente, para nossa salvação. Abra sua Bíblia em João, capítulo 20, leremos dos versos 1 até o verso 18. Tentarei não me alongar mais do que o necessário. João capítulo 20, versos 1 até o 18, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhe: subo para meu Pai, vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera certas coisas. Quero convidar você neste momento a colocar-se diante do Senhor em atitude de oração. Vamos pedir ao Senhor nosso Deus que nos dê entendimento da sua santa, da sua bendita palavra. Oremos. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus. Te louvamos por tua palavra que nós acabamos de ler. Te louvamos porque esta palavra é viva e é poderosa e é eficaz. Te louvamos porque esta palavra traz aquilo que nós mais precisamos, que é o anúncio da ressurreição de Cristo, aquele que venceu a morte, venceu por mim, venceu por nós. Te louvamos porque esta certeza traz benefícios maravilhosos ao coração de todo aquele que crê. Te louvamos, ó Pai, com ações de graças em nome de Jesus. Amém. Queridos, se nós olharmos
sem muito cuidado, sem nos determos muito nos detalhes, nós vamos perceber com muita facilidade que existe na atualidade aquilo que eu chamo de fé utilitarista. É aquela fé que é baseada ou que é explicitada naqueles testemunhos de depois que eu fui para a igreja, aconteceu isso e isso e isso. A minha empresa melhorou, o meu salário melhorou, eu troquei de carro, eu troquei de casa. Antes eu não conseguia ir nem em Santo Antônio e em São Pedro, agora eu vou em Miami, agora eu vou para a Grécia, agora eu vou para o Haiti, minha vida mudou. E muitos acreditam, ouvindo este tipo de fato, que ser bem-sucedido na vida cristã é alcançar essas coisas. É ter sucesso material, quem sabe sucesso emocional, mas é ter sucesso segundo os padrões do mundo. Mas será se são estes mesmos benefícios que o Senhor tem para nos dar com a ressurreição do Senhor Jesus? Por outro lado, às vezes nós costumamos sair para evangelizar, falar com alguém do amor de Jesus, falar para alguém que esta pessoa precisa entregar a sua vida nas mãos do Senhor. E geralmente as pessoas perguntam, especialmente quando a gente diz, olha, você precisa deixar a prática dos pecados, você precisa deixar o mundo de pecados. As pessoas perguntam, eu terei que deixar de ir nas minhas festas? Eu terei que deixar o meu whiskyzinho de vez em quando? Aí você diz, sim, terá. E a pessoa olha para você e diz, e o que eu ganho com isso? E nós às vezes caímos na armadilha de dizer que você vai ganhar uma família estável, você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo outro, vai ganhar a companhia de irmãos na igreja aqui, vai ser uma família maravilhosa. Nós começamos a mostrar coisas deste mundo, são coisas boas, mas nós começamos a mostrar benefícios deste mundo. E só lá no final nós vamos anunciar a cidade celestial, a esperança de vida eterna. É a utilitarização da fé. Isso acontece muito. Mas quais são os benefícios que nós ganhamos de fato, que nós recebemos de fato com a ressurreição do Senhor Jesus? Vamos olhar para o exemplo de Maria Madalena. Me deram 20 minutos, um pouco mais de 20 talvez. Eu queria umas 2 horas, porque são muitos benefícios, muitos mesmo. Mas vamos ficar aqui só em um deles nesta manhã. Olhemos para esta mulher, Maria Madalena. Não estava sozinha, estava acompanhada de outras mulheres. Ela, com as suas companheiras, estavam indo para o local onde o Senhor Jesus havia sido sepultado. Era a semana da grande festa dos judeus, Jerusalém tinha estado lotada. A sexta-feira houve eventos extraordinários, estranhos. No sábado foi a grande festa, multidão festejando. Domingo pela manhã estava todo mundo baqueado. Todo mundo naquela, me permitam a expressão, ressaca santa. Mesmo que você não bebe, depois você faz muita coisa no dia, no outro dia, muitas festas no dia, no outro dia você está o corpo moído. Então estava todo mundo dormindo, todo mundo descansando. Nenhum problema com isso, mas não Maria Madalena. Domingo pela manhã, madrugada ainda, escuro ainda, ela se levanta e se dirige para o túmulo de Jesus. Quem é Maria Madalena? Maria Madalena era uma mulher da qual o Senhor Jesus havia expulsado 7 demônios. Maria Madalena era uma mulher proscrita e desprezada socialmente. Maria Madalena foi uma mulher que foi restaurada pelo Senhor socialmente, foi liberta dos espíritos que a atormentavam. Maria Madalena foi alguém que foi cuidada com muito carinho, com muita atenção pelo Senhor Jesus. Ela não pudera fazer nada para impedir a sua prisão. Ela não pudera nem mesmo testemunhar do que o Senhor havia feito por ela. O Senhor que andou por toda parte, fazendo o bem, curando os enfermos, libertando os cativos do diabo, ela própria é uma destas pessoas. Ela não pôde testemunhar no julgamento de Jesus, quem sabe defender o seu mestre de alguma maneira. Ela não pôde fazer nada para livrá-lo da prisão. Ela não pôde nem mesmo embalsamar o corpo do mestre para um enterro digno, porque já era a Parasceve Pascual e nenhum corpo poderia ficar insepulto em Israel no dia de sábado, porque isso contaminaria a terra. Segundo o livro de Deuteronômio. Ela não pôde fazer nada e agora ela se levanta de madrugada e se dirige ao túmulo, mas havia uma preocupação bem terrena, bem humana.
Quem vai nos remover a pedra do sepulcro? Imagine uma mulher frágil, fragilizada pela dor, pelo sofrimento, pela angústia, talvez noites sem dormir. Imagine essa mulher se dirigindo para o sepulcro, sabendo que lá ela encontraria um obstáculo intransponível. Guardas, porque haviam sido colocados guardas no sepulcro de Jesus extraordinariamente, não era comum acontecer, ninguém quer guardar morto. Havia guardas e havia uma pedra, pesando muito provavelmente algumas toneladas. Quem removeria a pedra? E quando ela chega ao sepulcro, na sua angústia, ela percebe que o seu primeiro problema, o problema terreno, já havia sido resolvido. Não tinha mais guardas, ninguém ia impedi-la de remover a pedra, mas também não tinha mais pedra. Mas também não tinha o corpo do mestre. Quando ela olha e vê que estava daquele jeito, ela fica sem saber o que fazer. Era um momento de grande desorientação de todos os discípulos de Jesus. Os discípulos também não sabiam o que fazer, já haviam sido dispersos, alguns já haviam voltado para suas casas. E ela volta desesperada pedindo ajuda e vai procurar a Pedro e vai procurar João. O texto não fala que é João, o relato de João não diz que é João, mas era João, o discípulo a quem o Senhor amava. O discípulo mais jovem, o discípulo que corre mais do que Pedro, que chega primeiro. E ela vai pedir ajuda, ela vai contar o que aconteceu. E tão desorientados quanto ela, eles saem correndo um após o outro. João chega primeiro, olha, vê que não tem corpo mesmo, mas ele não consegue entrar, ele não tem coragem de entrar. Pedro, que era mais impulsivo, mais irrefletido, Pedro não quer saber se ficaria ou não impuro entrando em um túmulo, ele entra para ver o que havia acontecido. Aí depois João entra junto com ele. E eles voltam para casa. Deixam Maria lá. Todo mundo desorientado. Ninguém sabia direito o que fazer. Talvez você, normal seria, Maria, vamos para casa, não há mais nada que a gente possa fazer aqui. Eles vão embora e deixam Maria lá, sozinha. As outras mulheres também já não estão. E Maria olhando aquele quadro, sozinha, abandonada. Havia já sido abandonada pela igreja oficial, agora abandonada pelos discípulos do Senhor, agora sem o Senhor. Ela chora. Sabe quando chega aquele momento que você entende que não há mais nada a fazer? Aquele momento que você olha e diz, acabou. Eu não tenho mais opção, não tenho mais solução. O tempo acabou, os recursos acabaram, a esperança acabou. Você se entrega àquela angústia, você desaba e você chora. Essa é Maria. Maria chora. E paliativos não resolvem a dor do coração de Maria. Nenhum paliativo. E olha que ela recebeu um grande paliativo ali. Algo que nenhum de nós jamais viu. Anjos falaram com ela. Dois anjos falaram com ela. Mas isso não resolve a angústia do coração. Anjo nenhum resolve a angústia do coração atribulado de um pecador, de um homem desesperado, de uma mulher desesperada. Não são anjos que resolvem os nossos problemas. Pessoas que andam correndo para lá e para cá, daqui e para lá, atrás de anjos, estão correndo à toa. Eles não resolvem problemas de ninguém. Eles são no máximo os mensageiros e ministradores, mas eles não resolvem. Eles não resolvem o problema do coração angustiado de Maria. E Maria chora. E continua chorando. E as lágrimas lavam o seu rosto. E talvez você já tenha tido a experiência de chorar a ponto de não enxergar direito o que está à sua frente. Há alguns anos, cerca de 13 anos atrás, eu passei por essa experiência. De chorar e estar dirigindo e ter que parar o carro, porque eu não tinha condições de continuar, não enxergava nada à minha frente. Maria Madalena chorava. Quem orientaria essa mulher? A quem ela recorreria? Quem cuidaria dela? Quem a protegeria? Ela chora. E de repente, alguém se levanta na frente dela e ela, chorando ainda, pergunta àquela pessoa que está ali pensando que ele era um jardineiro: onde você colocou o corpo de Jesus? Me diz onde foi que você colocou, porque eu vou levá-lo. Aí de novo, imagine uma mulher frágil, fragilizada, tentando carregar um corpo de um homem adulto, que não poderia ajudá-la, firmando-se sobre suas próprias pernas. Era uma missão quase impossível, mas ela queria fazer alguma coisa de qualquer jeito, ela tinha que fazer. Talvez isso diminuísse a sua angústia.
Ela precisava fazer alguma coisa, entrar em alguma atividade para esquecer a sua dor. E aquele homem pergunta: por que choras? Qual é a razão do seu choro? A razão do choro de Maria é porque ela não havia ainda entendido direito as Escrituras, como os discípulos também não haviam entendido. Vimos o texto de Lucas que fala que eles tinham dificuldade para crer. Muitas vezes nós olhamos para Tomé e dizemos: incrédulo. O problema de Tomé foi que ele faltou na reunião, faltou no culto. O primeiro culto após a ressurreição de Jesus, Tomé não estava. Mas no primeiro culto, Jesus mostrou a mão, mostrou os pés, mostrou as suas feridas para os discípulos. Tomé disse: eu quero a mesma coisa. Ele só disse que queria ver as mesmas coisas que os demais haviam visto. Maria ainda não havia entendido, como nós temos dificuldade de entender. As nossas angústias, a nossa necessidade de nos ocuparmos dificultam que nós entendamos de fato a palavra de Deus. E então acontece algo que tem que acontecer na nossa vida para que a gente de fato atenda ao chamado do Senhor. Ele disse: eu conheço as minhas ovelhas, eu as chamo pelo nome. E então ele fala o nome de Maria. Provavelmente ele falou da maneira como sempre havia falado, da maneira com a qual ela já estava acostumada a ser chamada pelo Senhor. E quando ele a chama pelo nome, as lágrimas que lhe desciam o rosto já não impedem mais que ela reconheça a presença do seu Senhor. E este é o benefício que eu quero tratar nesta manhã. A certeza da ressurreição de Jesus é capaz de tirar toda a angústia, toda a tristeza do seu coração. A certeza da ressurreição de Jesus produz a fé que tira a tristeza, que consola, que traz alegria e que traz disposição para anunciar que Jesus Cristo está vivo. Textos paralelos contam que Maria se joga aos pés do Mestre e abraça aos pés do seu Mestre. Se fosse nós, talvez, na nossa cultura, a gente não abraçaria pé, não. Ia dar aquele abraço, aquele amplexo gostoso. Mas havia as questões culturais envolvidas e Maria faz o que ela sabia ser necessário e devido fazer. Ela humildemente, alegremente, extasiada, se joga aos pés do Mestre e o abraça. E o Senhor diz: não me detenhas, mas diz para aquele bando de incrédulos, porque eu vou adiante deles. Diz para eles que eu estou esperando eles, que eu quero uma reunião com eles, que eu quero resolver o problema deles também. Normalmente nós temos motivos que angustiam o nosso coração e que nós julgamos insolúveis. E na maioria das vezes eles são. Com o nosso ativismo, com a nossa correria, com os nossos próprios esforços, na maioria das vezes eles são insolúveis, sim. Maria tinha um problema insolúvel, o seu coração estava quebrado. A sua alma estava destroçada e ela estava angustiada. E a única coisa que ela sabia fazer era entregar-se à sua própria dor e chorar. A presença de Jesus, a certeza da ressurreição de Jesus, trouxe consolo a um coração angustiado, trouxe alegria a uma alma entristecida, trouxe ânimo para testemunhar a uma mulher que se encontrava prostrada e desalentada. Este é apenas um dos benefícios da certeza da ressurreição de Jesus. Poderíamos falar também da paz que vence o medo. Os discípulos estavam trancados em uma casa. Poderíamos falar da presença jubilosa que lança fora a incredulidade ao tratar do coração de Tomé. Poderíamos tratar da certeza da vida eterna que vence o medo da morte. Mas por hoje nos basta. Lembre-se disso. Os maiores benefícios da ressurreição do Senhor Jesus Cristo não são de maneira nenhuma materiais, não são de maneira nenhuma profissionais e nem são relacionais. Tem muito mais a ver com vida eterna, certeza da nossa própria ressurreição, porque Ele morreu para nos dar vida eterna, vida abundante. Morreu a nossa morte para que nós tenhamos vida. Era este o benefício da ressurreição de Cristo que eu queria compartilhar com os irmãos nessa manhã. Que o Senhor nos dê esta certeza ao coração, para que não haja nenhuma tristeza, nenhuma angústia, nenhum choro, mas que nós possamos estar jubilosos na presença do nosso Senhor. O Senhor nos abençoe. Oremos.
Bondoso Deus, graças te damos, Senhor. Graças te damos porque a tua palavra nos traz motivos de jubilosa alegria. As circunstâncias podem nos desalentar, nos desorientar, nos desanimar, podem fazer até com que nós choremos e as lágrimas sejam abundantes. Mas ouvir a sua voz, a chamar-nos pelo nome, é suficiente para que tudo isso seja vencido e que a tristeza se transforme em alegria, para que a angústia seja consolada e resolvida e para que nós possamos testemunhar alegremente que o Senhor ressuscitou para a nossa salvação. Em nome de Cristo oramos. Amém, Senhor.